O Flamengo pode ter nessa terça-feira a notícia de um grande reforço. E o Caê Mota, que acompanha tudo isso de perto, conta para vocês aquilo que ele já sabe e pode falar sobre Lucas Paquetá. Fala, amigos do Seleção. O Flamengo está muito próximo de ter Lucas Paquetá de volta. O West Ham aceitou a proposta de 41,2 milhões de euros, quase 260 milhões de reais na cotação atual, feita pelo Clube Carioca na manhã do domingo, e já deu ok para liberação imediata para que Lucas Paquetá seja jogador do Flamengo pelos próximos 5 anos. A pendência está aí na forma de pagamento. O clube inglês quer receber em até 18 meses, o que não quer dizer que são 18 parcelas, mas que sejam parcelas num período de 18 meses. O Flamengo inicialmente ofereceu 36 meses, já reduziu para 24, mas ainda não chegou aos 18 meses que o clube inglês deseja. O clube inglês tem a opinião no momento de que a bola está com o Flamengo, porque ele já reduziu a pedida de 60 para 41 milhões de euros, já aceitou liberar Paquetá agora, já que queria que ele só viesse no meio do ano, tinha até pedido um empréstimo, né? Vender, mas emprestar e tudo mais, então entende que já deu, já flexibilizou em muitos fatores, e agora o Flamengo precisa pagar esse valor de 41,2 milhões de euros num período de até 18 meses, em parcelas que serão discutidas aí 3, 4, 5, enfim. Isso aí é um debate menor dentro do período em que vai ser pago esse valor. Mas a expectativa no Flamengo é de que as coisas se resolvam ainda nessa semana e Lucas Paquetá já viaja ao Brasil e fique à disposição de Felipe Luiz para a Supercopa Rei domingo contra o Corinthians em Brasília. Então a gente segue aqui acompanhando o caso. Muitas etapas já foram vencidas, fica agora esse impasse de 6 meses, né? O Flamengo quer pagar em 24 meses, o West Ham quer receber em 18, então, diante de tudo que já caminhou nessa negociação, a gente entende que é uma questão pequena que vai ser ajustada nos próximos dias e, ao que tudo indica, Lucas Paquetá retornará ao Brasil como a maior venda da história do futebol brasileiro, de longe, de mais de 10 milhões de diferença para o segundo colocado, que é a volta de Gerson para o Cruzeiro. A gente segue aqui acompanhando. Grande abraço, um prazer falar com vocês. Obrigado, Caê. De grana, o Caê já trouxe, que é a maior contratação. Quero saber de vocês se Paquetá chega com o cartaz de um maior jogador em atividade no futebol brasileiro, caso a venda se confirme. Não sei se é o maior, mas é uma contratação de impacto, porque ele tem 28 anos, ele tá vindo assim no auge do jogador de futebol, né? Com um valor absurdo e, assim, pro futebol brasileiro sobra, né? Então, o que eu fico pensando assim, ele atua com destaque na principal liga do mundo, tanto que o City quis contratá-lo por 2 temporadas, só não fez por causa da investigação que estava em vigor. Então ele joga com destaque hoje na principal liga do mundo. Que outro jogador que atua no Brasil estaria desejado ou em condições de fazer o que ele fez na Inglaterra? Então eu acho que ele tem potencial de chegar aqui para ser o principal nome. Eu sei que o Arrascaeta tem jogado ano após ano, desde o Cruzeiro, uma bola espetacular, maravilhosa e incrível. O Jorginho chegou arrebentando aqui, fez uma temporada gigante. O Memphis é capitão da seleção holandesa, maior artilheiro da Holanda. Vitor Roque está jogando muito. Mas acho que no cartaz o Paquetá chega com essa aura assim, de candidato a principal jogador do futebol brasileiro. Olha o nível que está o futebol brasileiro. Podendo ser titular da seleção brasileira na Copa. Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto. Olha o nível que está o futebol brasileiro. Né? O Paquetá fazendo o caminho, entre aspas, né, que está tratando do Flamengo, é um caminho hoje para a realidade do Flamengo normal, voltar a trazer um jogador do nível dele para o futebol brasileiro. Agora ele está fazendo o caminho que todo jogador quer ir para a Inglaterra, ele está voltando para o Brasil. Olha o nível que está o futebol brasileiro e o nível que está o Flamengo. Essa responsabilidade, o Paquetá, porque a gente conhece, tem muitos amigos em comuns, ele gosta disso aí, é o que desafia, entendeu, Zé? Que voltar pro Brasil e jogar, e ele vai jogar com um dos melhores do lado dele. Claro, vai jogar assim, né? Eu quero ver quem vai sair nessa mudança que o Felipe vai ter, esse problema que o Felipe Luiz vai ter. Agora ele, o Arrascaeta junto no meio campo, imagina. É muita qualidade junto, e ele tem tudo para ser, sim, o protagonista, o nome do futebol brasileiro, porque o jogador chega com a confiança lá em cima, num time que está organizado, um time que está tudo arrumado, com esses números assustadores que fogem da realidade do futebol brasileiro. Então tudo isso aí conspira a favor, Zé, né, do jogador, para ele desempenhar. E é um cara que é muito bom de bola, já provou isso aí. Acho que ele tem sim esse potencial e essa qualidade para ser aí o nome do futebol brasileiro nesse ano. E um elenco de nível europeu. Que ajuda, né? O elenco do Flamengo, assim, nem acho que era a posição mais carente.
Eu olho, por exemplo, para o gol. Ontem estreou o Andrew, tem o Rossi. Eu acho que cabe um goleiro de um nível acima que o Flamengo não trouxe ainda. Para lateral, ele gastou 9 milhões de euros. No Emerson Royal, se vale ou não vale, é outra história, mas ele investiu 9 milhões de euros. Na esquerda, ele tem 2 laterais que chegaram à seleção. A zaga, ele tem 4 zagueiros. Acho que ninguém no Brasil tem 4 zagueiros no seu elenco desse nível, nem perto. Jorginho, Saúl, De La Cruz, tudo jogador de seleção. Pulgar, tudo bem, Everton Araújo e Alan cai um pouco, mas olha a qualidade dos volantes. Aí Carrascal, Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino, Cebolinha, Michael. Também acho que a posição de um centroavante é mais carente até do que é o Paquetá, mas o Paquetá é o jogador que o Flamengo apostou para trazer nesse momento. Que elenco, Ana Thaís Matos. Um super elenco. E é diferente você trazer um jogador que está num bom nível para atuar num time que tem uma estrutura técnica, né? Não vou falar nem só da estrutura financeira, tem uma estrutura técnica. Então ele não vai vir aqui para correr contra o rebaixamento, ser aquela bola no Paquetá e ele vai ter que resolver e salvar a vida do Flamengo. Pelo contrário, ele chega para um time que já está organizado. E eu acho interessante essa alternativa de tê-lo para poder jogar com a Arrascaeta e também sem o Arrascaeta, porque eu acho que o grande mérito do Flamengo na temporada passada foi saber administrar o Arrascaeta fisicamente. E aí ele rendeu tudo que ele teve para render, foi o melhor jogador que a gente viu aqui no futebol brasileiro. Então acho que também tem um impacto nessa posição, né? Podendo jogar junto, podendo jogar sem o Arrascaeta. Então acho que vai ser tem tudo para ser uma dessas grandes contratações e subir ainda mais o nível, né? Fazer com que esse time fique ainda mais imponente. Vou chutar, hein? Acho que ele jogaria hoje, olhando a configuração de elenco, aquilo que estão entregando. Acho que não vai mexer no posicionamento do Arrascaeta. Ele teve uma temporada brilhante ano passado, não tem por que mexer. Eu acho que ele vai jogar aberto, como meia aberto, pela esquerda ou pela direita. Pela direita. Né? Acho que não tem como fugir daí. Aliás, na esquerda ele joga muito, é onde eu acho que ele joga mais. Samuel Lino também não foi assim, uau, bombástico. Vamos ver como o Felipe vai escalar, mas para mim tá claro, vai jogar aberto como meia em uma dessas. Como aliás fazia com o Everton Ribeiro no seu Flamengo, um meia aberto, né? Aberto. Acho que ele vai fazer essa função no time do Felipe Luiz. Bom, vamos falar do explosivo Clássico Mineiro. O que chama a atenção do Serna é que ele, assim, é muito difícil, o cara que marca e ataca tem esse gás, só que ele tem gol. O Canóbio já é um cara que ele ajuda muito na marcação, ele volta, ele faz a dobra da marcação com o lateral, só que ele não tem tanto gol como tem o Serna. O Serna, às vezes, ele tem uma chance... O próprio avisou quando chegou, né? Gol não é o meu forte, lembra do Canóbio? Uma frase que pegou meio mal, assim, mas é um fato. E do contrário, depois o Flamengo melhorou muito com a entrada do Cebolinha. O Cebolinha mudou o jogo, ele e o Plata deram... E no momento que o Flamengo esboçava ali uma reação, né, com o Cebolinha jogando, finalizando, entrou, deu outra cara do Flamengo, o Fluminense fez o segundo gol, né, e aí fez o segundo gol não, né, matou, liquidou o jogo, não tinha mais chance pro Flamengo. Mas ele mudou o jogo, o Cebolinha, na minha ele tem mudado, né, desde o ano passado, 2 a 1, eles têm mudado o jogo no chute, né, Ana? Sim. Ele 2 a 1, ele teve a oportunidade, aí já era tarde, o Fluminense tinha liquidado o jogo. Será que ele terá mais minutos nessa temporada em que ele ficou no Flamengo, pelo menos até segunda ordem? O ano terminou com muitas notícias de que o Cebolinha queria jogar mais, poderia ir para o Cruzeiro, e ele começa a temporada de novo como jogador do Flamengo e de novo saindo do banco. Assim, gente, claro que a gente entende, é um clássico e tal, mas é bem começo de temporada ainda. Fisicamente Sim. Não tem ninguém 100%, eu imagino, né? Eu acho que ele parece como pra mim, um 12º, assim, nesse momento, né? Brigando ali, disputando, ele tá fisicamente bem, terminou a temporada bem, começa a temporada bem. O que eu achei ontem também, que o Flamengo tava meio esquisito, era a saída de bola. O Flamengo usa muitos zagueiros com a saída de bola, né? O Vitão foi até bem, né, jogando dessa forma, mas o Flamengo errou muito passe ontem, né? Ele entregava a bola muito, muito fácil pro o Léo Ortiz, especialmente, errou bolas que não é o comum dele, né? Ele já, assim, desde que ele voltou, assim, ainda não tá naquele padrão Léo Ortiz que a gente tá acostumado. Aí faltou leitura do campo encharcado, né? Ele quase entrega um gol quando ele vai dar aquele passe de peito. E no primeiro gol do Fluminense tem uma falha de passe dele, né? Eu acho que o Flamengo errou além da conta, assim. Eu acho que os erros, claro que a gente não justifica tudo, mas eu acho que é muito de começo de temporada também. Ninguém tá 100% fisicamente, tem a questão do campo, mas eu acho que ontem o jogo foi um jogo diferente do Fluminense. Foi um jogo para mostrar que é um time que pode mais. Porque é aquilo que o Rafinha falou, né? Às vezes o time vai ali, se prepara para jogar muito aquele clássico. O campeonato dele naquele momento é jogar e vencer aquele clássico. Ele tem que levar isso e trazer essa regularidade
pro decorrer da temporada. Eu acho que essa vai ser a chave do sucesso do Fluminense com o Zubeldia. E assistindo ao jogo ontem estava o Savarino. Obviamente é uma contratação de alguém que chega com a expectativa de ser titular. O quanto isso mexe no time do Fluminense, na opinião de vocês, o Savarino? Mexe muito, Zé, mexe muito porque o Fluminense tem o clube, né, os torcedores, os jogadores sentem aquele vazio deixado pelo John Arias, que foi um cara que, né, fez muito pelo Fluminense. Mas tem esse nível? Agora, para matar a saudade do Arias? Vou te falar, Zé, que eu gosto muito do Savarino. Tem muita qualidade, é um jogador que tem gol, é decisivo. E, cara, quando chega tudo novo para ele, desafio novo, eu não sei se vai chegar, né, esse ponto que o Arias foi tão importante para o Fluminense. Agora, que ele vai, é um jogador de muita qualidade, de nível altíssimo, que chega para ajudar o Fluminense, é uma contratação muito, muito importante para o futuro do Fluminense na temporada. Eu também acho. E assim, sendo bem realista, falando uma língua que o torcedor do Fluminense certamente entende e concorda, o Fluminense não vai brigar, na minha opinião, claro, né, com o Flamengo e o Palmeiras nos pontos corridos, por questão de elenco mesmo. Mas no mata-mata, até pelo histórico e pela qualidade do time titular e por aquilo que o Fluminense fez nas Copas ano passado, está se desenhando de novo um ano em que é possível sonhar. Sim. Perfeitamente possível que no mata-mata esse time do Fluminense possa solucionar um probleminha. Qual? O homem-gol. Ele precisa... Não é tão pequeno assim, não, hein? Esse detalhezinho que vai fazer a diferença pro Fluminense, assim, se ele conseguir encontrar essa peça, ele vai ter um time muito competitivo e um elenco bom, porque ele tem bons volantes, né? Ele tem Nonato, tem Martinelli, tem o Lima, tem bons zagueiros, contratou agora o James, né, do Mirassol. Tem o Ignacio, que é um zagueiro interessante, já tem o Alfreitas, tem um bom goleiro, tem laterais interessantes também, né? Então, assim, eu acho que solucionando esse problema que tentou solucionar com o Hulk e não conseguiu, eu acho que Savarino é bom, dá pra jogar junto com o Lúcio Acosta, você pode fazer um meio campo bem, que joga, que sai pra jogar e leve, marca, né? Leve, mas eu acho que tem que solucionar essa questão do homem-gol, assim, ele precisa trazer alguém para entregar para ele ali no Campeonato Brasileiro, vamos usar o brasileiro como métrica, uns 15 gols no ano, assim, porque acho que é muito, né? 15 gols é quase o artilheiro do campeonato, se você for ver aí nos últimos anos, é mais ou menos isso do campeonato. E mata-mata pressupõe mas você ter alguém para matar. Você precisa ter alguém para definir os jogos, né? No Flamengo, ainda não jogaram nessa temporada, né? Que ainda não estreou. No Fluminense é o Savarino. No Flamengo, ainda não jogaram o Danilo, que não é o titular, o Ayrton Lucas, idem, o Jorginho, que é um super titular, o Arrasca, que é um super titular, o De La Cruz e o Saúl. Né? Saúl por questões clínicas, né? Passou por uma cirurgia. São jogadores que ainda não estrearam, de um Flamengo que nesse momento, pela classificação, se encaminha mais para disputar aquele torneio da morte. Não vou nem cogitar que o Flamengo vai ser rebaixado no estadual. Mas exemplo do Botafogo nos últimos anos, pode ser que o Flamengo seja obrigado, o Fluminense e o Vasco estão na zona de classificação, dos 4 primeiros, no grupo A. No grupo B, a situação do Flamengo ela é delicada, visando a classificação. Né? O Flamengo, nesse momento, a realidade do Flamengo não é a briga pelo título estadual. E eu, sinceramente, dou importância zero para isso. Eu sei que rivalidade, a grandeza do Flamengo, mas não sei que peso vocês dão para essa possibilidade do Flamengo não disputar o título estadual esse ano. Acho que tão ruim quanto não disputar o título é ter que fazer mais jogos, né? Seriam 2 jogos a mais no quadrangular da morte. Eu acho que isso é o pior, assim, porque é aquilo, claro que o estadual é importante, mas assim... São 4 jogos para brigar pelo título, 6 jogos para brigar por permanência, que, insisto, acho que seria meramente protocolar para o Flamengo, na minha opinião. Acho que isso é o pior de tudo. Mas, assim, claro, o título é muito importante, mas se colocar mais 2 jogos nesse começo de temporada, com o brasileiro começando, enfim... Eu só fico curioso, caso se confirme o Flamengo fora das finais do estadual, qual seria a reação do clube? Qual seria a reação do BAP, da diretoria? Se haveria cobrança? Como isso seria comunicado? Mas é uma coisa que eu prefiro esperar para ver o que vai acontecer. O planejamento que eles adotaram no começo da temporada. O planejamento era começar com a equipe sub-20, né? Não disputar a copinha para disputar o sub-20. Disputar o estadual com o sub-20. Deu tudo errado. O time não conseguiu vencer. Aí volta com o time principal a 1 semana da estreia do Campeonato Brasileiro. Eu nem achei um crime também voltar a 1 semana do Campeonato Brasileiro. Acho que faz pouco parte, embora o calendário esteja maluco, eles vão ter que jogar contra o São Paulo na quarta-feira. Agora, tem que bancar as escolhas, né? Foi uma decisão lá atrás
E tem que agora, não dá pra surtar também, sair batendo panela. Por isso eu tô curioso para saber qual seria a reação interna a isso. Exato, Rizek, essa é muito difícil esse ano. É muito difícil. Como jogador, eu vou falando, vamos fazer o advogado do Flamengo, mas vamos ser bem sinceros. É muito difícil isso. Os caras não treinaram uma semana inteira, semana cheia inteira o grupo. Era para ter um caminho que era para ser traçado, tiveram que mudar a rota. Mas não está o time completo. Mas o Flamengo tem que se preocupar, assim, com todo respeito aos estaduais, né? É muito importante. Claro que é importante você começar com título, ganhar clássico no começo do ano, mas o jogo do Flamengo é o Campeonato Brasileiro, a estreia quarta-feira, e domingo uma decisão o Flamengo tem, a Supercopa. Se você perguntar para todos dentro do Flamengo, acho que o jogo importantíssimo, claro que é quarta-feira é o começo de uma competição importante que é o Brasileiro, mas o jogo é domingo. Essa decisão é grande do Flamengo, no meu modo de ver. Porque os jogadores não tiveram nenhuma... Para disputar agora, para brigar pelo Carioca com uma semana de treino. Pode ter problema, pode a diretoria ficar... Mas acho que o pessoal é inteligente e sabe que o Flamengo jogou 21 de dezembro, o último... 17, 18 de dezembro, o último jogo. Os jogadores também estão voltando, está tudo voltando ao normal. Nós mostramos agora no telão 6 jogadores que são importantíssimos. Inclusive o Arrascaeta. Que eu acho que para mim, quando o Arrasca está em campo no Flamengo, é um jogo, quando ele não está é outro. E faz parte do começo da temporada. Mas eu acho que o alvo do Flamengo é domingo. Esse é o jogo mais importante para eles nesse mês de janeiro, já que tudo teve que apertar o calendário. Eu acho que o jogo importante para eles é domingo. E essa paciência... Rafa, eu tirei 20 dias de férias. Aí. Não sei se a moleza das férias, né, me deixou assim, mas eu esperava fazer um programa hoje assim... Front de começo de temporada, reforços, já tem time ameaçado por rebaixamento, clube em crise, questionamento sobre por que o Cruzeiro não engrena com o Tite. Na semana passada liguei a televisão, tinha enquete sobre vexame. Mas já vexame? Agora? Uma semana já tem vexame na pauta. Mas é o futebol brasileiro. A gente está se adaptando ao novo calendário, né? Mas é o futebol brasileiro e com esse ano tudo começando mais cedo. Boa, nação, então tá aí essa informação do Flamengo desta segunda-feira, manhã muito movimentada, com muita informação, e a qualquer momento pode chegar o Paquetá na Gávea. Quando ele chegar na Gávea, vai surgir aquela multidão, isso é certo, vai ter o Aero Paquetá. Os antes estão chorando aí de raiva, estão por aqui, ó, os comentaristas principalmente, né? Mas não tem para onde correr. Bom, aparecer qualquer novidade do Flamengo na mídia, eu vou trazer aqui para vocês, aqui no nosso canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva para você ficar atualizado no notícias do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos de imagem aqui embaixo na descrição ao Sport TV. Tá bom? E se você quer ficar atualizado, não esqueça de se inscrever e também, por favor, deixa um like nesse vídeo, que o seu like vai ajudar muito o nosso canal. E clique também aqui no botão Hype. Hype esse vídeo, que quando você hypa, vai ajudar muito o seu brother aqui, que traz toda essa informação do Mengão. Bom, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu vou trazer mais informação do nosso Malvadão, tá certo? Forte abraço, até mais.